Era uma vez uma mulher rica na terra de Sunem, que tinha tudo o que precisava, mas não a única coisa que queria. Então um dia Deus cumpriu o desejo de seu coração. Ele lhe deu um filho, a ela e ao seu marido. Agora parecia que tudo estava bem. Vários anos se passaram e um dia esse filho veio a ela reclamando de dores de cabeça. Dentro de horas, ele estava morto. Esta não é uma história folclórica, é um relato real de uma mulher real que viveu há muito tempo e sofreu uma perda real. Você pode ler a história completa na Bíblia e encontrá-la em 2 Reis, capítulo 4. Apenas horas depois de ver seu filho morrer, ela foi recebida pelo profeta Eliseu e ele perguntou se tudo estava bem com a sua família. Sua resposta é surpreendente: está tudo bem. Recentemente, ao reler essa passagem, percebi que, embora pudesse me relacionar com os sentimentos de angústia dessa mulher, não conseguia me imaginar reagindo à minha dor do jeito que ela fazia. Está tudo bem? Não podemos deixar de imaginar o que ela estava pensando naquele momento. Certamente não estava tudo bem. O único filho dela morreu repentina e inesperadamente. Como tudo pode ficar bem? Ela estava tentando se convencer de que tudo realmente ficaria bem. Ela estava falando com fé, sabendo que o Senhor é doador da vida. Ela estava fingindo estar bem, incapaz de lidar com a realidade. Não sabemos ao certo o que estava acontecendo na cabeça dela, mas sabemos pelo relato que ela pronunciou essas palavras enquanto se sentia profundamente perturbada e amargamente angustiada, como alguém que se recupera de um soco no estômago. É possível que ela acreditasse e se desesperasse ao mesmo tempo. Ela sentiu esperança e mágoa simultaneamente. Se essa mulher enlutada falou ou não com fé ou apenas deu uma resposta mecânica a uma pergunta comum, suas palavras me deixam pensando muito sobre como eu lido com os meus próprios momentos de profunda angústia. Quando eu olho em volta e vejo tantas e tantas mágoas, é difícil não me sentir confusa ou frustrada. Mas tenho que me perguntar o que Jó perguntou, quando foi inexplicavelmente atingido pelo desastre em todos os lugares em que se voltou. Devemos aceitar apenas coisas boas da mão de Deus e nunca nada de ruim? Jó capítulo 2, verso 10. Em outras palavras, declararei apenas que Deus é bom quando as coisas estão indo bem para mim? Ou vou acreditar que Deus é bom, gentil e está no controle, mesmo quando as coisas parecem ruins, severas e descontroladas? A única maneira de admitir a dor e as perguntas que temos enquanto simultaneamente mantemos a esperança é afastando-nos do microscópio e pegando um telescópio, examinando o caráter imutável de Deus. A mente de Deus está infinitamente além do que podemos esperar e entender. Os caminhos dele não são os nossos. Ele não é limitado pelo tempo ou espaço como nós. Quando deixamos de levar tudo isso em conta, resta confiar em nossas próprias habilidades cognitivas para interpretar e analisar o que Deus permite, o que pode nos levar a fazer suposições erradas sobre o caráter de Deus. O que acontece nesta vida nem sempre faz sentido, isso sabemos. Não há problema em lamentar isso. Jesus nunca fingiu que as coisas estavam bem quando não estavam, mas ele sempre procurou o caráter imutável de seu Pai, para encontrar esperança em meio a dores ou crises. Quando seu amigo Lázaro morreu, Jesus lembrou as duas irmãs tristes de Lázaro que ele é a ressurreição e a vida, que há esperança para aqueles que nele creem. Mas Jesus também entrou em sofrimento e chorou com elas. Ele não ignorou a dor delas ou as levou de volta a simplesmente ficar tudo bem. Muitos dos salmistas também relataram sentimentos de abandono e ansiedade.
Eles expressaram livremente suas frustrações e medos a Deus, até mesmo questionando os motivos de Deus, enquanto olhavam para esse mesmo Deus como sua fonte de esperança e conforto. Em um momento eles clamam: Deus, o Senhor nos rejeitou. E no próximo eles dizem: com Deus andaremos valentemente. Pelo que vemos nas Escrituras, Deus não parece se importar com isso. Ele não é ameaçado por nossas acusações ou expressões de dúvida. Felizmente, Ele não se torna ruim só porque achamos que isso acontece no calor do momento. Ele permanece fiel e verdadeiro e bom. Os salmistas que perguntam: onde estás, ó Deus?, também descrevem Deus como sua rocha, fortaleza e refúgio. Podemos sobreviver às dores sufocantes, porque Deus não é varrido pelas ondas do mar. Ele as acalma. Tudo está bem, mesmo quando não está. A triste história da mulher que perdeu o filho não terminou em tristeza. Deus ressuscitou o jovem por meio do profeta Eliseu, mas ela não sabia que isso iria acontecer. Antes do momento de regozijo, vemos uma mulher em luto que não entendeu porque Deus lhe deu um filho apenas para levá-lo embora. Há coisas no aqui e no agora que não estão bem e talvez nunca estejam. Elas não fazem sentido, mas devemos lembrar que este ainda não é o fim da história. Um dia, apesar da sua realidade atual, tudo ficará bem. Jesus suportou as piores calamidades para garantir essa realidade. O reino das trevas foi derrubado no momento em que Jesus ressuscitou do túmulo escuro. Um dia, a ilusão do domínio do pecado será dissipada e o poder do verdadeiro Rei será visível. Jesus reina sobre todos e sobre tudo. Vírus, câncer, perda, abuso, desespero, medo, guerra, fome, tirania, descrença sobre o príncipe das trevas. Quando olho para esse dia, quando me lembro do que é sempre verdadeiro para Deus, quando mantenho a promessa de Deus de que o futuro é tão bom quanto conquistado, então, e somente então, posso dizer, e dizer seriamente: fique bem, tudo ficará bem naquele dia. Ora vem, Senhor Jesus. Este texto foi escrito por Liana Shepard no dia 4 de maio de 2020, publicado no site americano cujo nome em português é Reavive Nossos Corações. Você pode compartilhar este áudio com quem você quiser. Deus abençoe.